Elen Sila Lumen, Omen Tielfo, uma estrela brilha, a hora do nosso encontro. Saudações viajantes, sejam bem-vindos ao meu canal. Continuaremos agora a nossa jornada pelo mundo de Tolkien. Capítulo 3. A Batalha dos Poderes. Os Valar tinham decidido tomar o domínio de Arda de volta para si e libertá-la do terror de Melkor. E assim se deu a Batalha dos Poderes. Todos os Valar se impuseram contra Melkor e seu reinado de escuridão. E nesse momento oportuno, os Valar recrutaram outro Valar, um de seus irmãos que não havia descido do vazio para Ea. Um Valar não mencionado aqui antes, chamado Tulkas. Tulkas, por sua vez, era o Valar representante da força bruta, das demonstrações de poder. E ele era um exímio guerreiro, que lutava de mãos nuas e vencia qualquer embate. E então todos os Valar começaram uma guerra contra as hordas de Melkor. Porém, Tulkas, o Valar que tinha astúcia no combate, tentou caçar o seu maior alvo, que era nada mais, nada menos que seu irmão Melkor. E nesse momento de nossa história, vale lembrar que Melkor, durante todo esse tempo, desde a criação de Arda, ficou construindo o seu poder bélico, criando monstros, armas e fortalezas. E ele era o mais poderoso dentre os Valar. Por isso, com tanto acúmulo de poder, armas, orcs e outras criaturas, Melkor, que era o mais poderoso dentre os seus irmãos, teve uma batalha justa e nivelada. De um lado os Valar, e do outro, Melkor e sua terrível horda. A caçada de Tulkas o levou a vários lugares. Inclusive, ele primeiro foi a Ulthumo, onde não achou Melkor, pois lá ele não habitava mais. Porém, Tulkas destruiu o lugar horroroso e o selou com suas próprias mãos. Em meio à guerra dos Valar, o mundo estava prestes a entrar em um colapso diante de tanto poder. Então, no meio da batalha, Tulkas encontrou seu alvo irmão, Melkor. E eles iniciaram um confronto estrondoso. E depois de muitos socos e pontapés, Tulkas colocou Melkor num canto e deu uma surra no seu irmão, levando o Senhor do Escuro a nocaute. Então Tulkas aprisionou Melkor com a corrente Engainor, feita por seu irmão Aule, o artífice dos Valar, e Melkor ficara aprisionado durante 3 longas eras. Esse período ficou conhecido como a Paz de Arda e durou pela maior parte das restantes eras das árvores em Valinor e as eras das estrelas na Terra-média. Na Batalha de Poder, a forma da Terra-média modificou-se muito. Houve grande destruição e muitas regiões ficaram desoladas. Por isso os Valar convidaram os Elfos para irem viver com eles em Aman. Todos os Elfos que nasceram à luz das estrelas à margem do Cuiviénen estavam convidados a ir morar em Aman com os Valar. Alguns ficaram receosos, mas foram escolhidos 3 embaixadores, e cada um representava uma das 3 grandes famílias dos Elfos Eldar: os Vanyar, os Teleri e os Noldor, que voltaram maravilhados e desejosos da luz a esplendor das árvores, e cheios de admiração pela glória e majestade dos Valar. Aconselharam, então, o seu povo a aceitarem o chamado, e conduzidos por Orome, iniciaram a Grande Marcha para o Ocidente, que ficou conhecida apenas como a Grande Marcha. Foi uma jornada difícil e longa, e alguns elfos perderam-se ou desviaram-se e desistiram da Grande Marcha, preferindo ficar na Terra-média. Estes passaram a ser chamados de os Sindar, pois nunca viram as luzes das árvores. Então, aqueles que continuaram a marcha e seguiram os navios brancos dos Valar puxados por cisnes, esses foram chamados de Eldar, aqueles que contemplaram as luzes das árvores. Como disse anteriormente, as 3 famílias que chegaram a Aman dos Eldar foram os Vanyar, os Noldor e os Teleri. E os Valar concederam-lhes uma terra para morarem, Eldamar, o lar dos Elfos. A cidade dos Vanyar e Noldor era Tirion, no Monte de Tuna, onde incidia a luz das árvores. Mas a recordação da Terra-média sob as estrelas permaneceu no coração dos Noldor, e por isso foi aberta uma grande fenda nas muralhas de Pelori.
onde podiam ver o mar e as estrelas de Varda, e onde a radiância do reino abençoado iluminava as ondas e tocava na ilha solitária no meio do oceano. E ali em Aman, eles viveram uma longa era junto aos Valar. Os Teleri e alguns outros Eldar construíram a cidade de Aqualand, nos Portos dos Cisnes. Os Teleri que seguiram a marcha ficaram conhecidos também por suas paixões pelos barcos. Por isso se estabeleceram nas praias de Aman, sendo chamado de os Elfos dos Portos. Mais tarde, os Vanyar passaram a habitar as florestas de Valinor, mais a leste. Como de todas as árvores que havia em Valinor, a que os elfos mais amavam era a árvore branca, e Yavanna fez-lhe uma árvore como uma imagem reduzida de Telperion, com a diferença que não dava luz própria, e chamaram-lhe Galathilian em Sindarin. Dos seus muitos rebentos em Eldamar, um foi mais tarde plantado em Tol Eressëa e chamou-se Celeborn, e dele proveio Nimloth, a árvore branca de Númenor, que por sua vez é a ancestral da árvore de Gondor dos filmes de O Senhor dos Anéis. Vale lembrar que lá atrás o líder dos Teleri, Thingol, se encontrou com a Maia Melian, que foi enviada para ajudar os elfos na marcha. Lembrando que os Maiar são Ainur menores lá do início da criação. Os dois ficaram perdidamente apaixonados. E como dizia Shakespeare, o amor é como uma criança, deseja tudo o que vê. Os dois então ficaram em um exílio voluntário, por um longo período em uma região remota de Beleriand, ainda na Terra-média. Enquanto isso, os Teleri ficaram divididos em esperar seu líder ou seguir a grande marcha. Dos Teleri que foram e seguiram, eles foram liderados pelo irmão de Thingol, Olduer. Outros ficaram em Beleriand, e outros, seduzidos pela voz de Melkor, que espreitava por ali, foram ao seu encontro e se transformaram no que ficou conhecido no futuro como Orcs. E como seu líder, Thingol, ficou em lua de mel com a Maia Melian por pelo menos 4 estações, os Teleri que ficaram em Beleriand começaram a construir casas no topo das árvores e seu reino ficou por ali. Então, quando Thingol voltou, ele se deparou com uma cidade inteira construída e decidiu estabelecer morada ali. E este reino mais tarde ficou conhecido como Doriath. E Melian, sua agora esposa, criou um cinturão mágico para ocultar e proteger este reino. Ou seja, vamos deixar claro que temos Teleri que ficaram com o seu líder e fundaram Doriath, e eles são Sindar, e os Teleri que foram com a marcha até Aman com um novo líder que era irmão de Thingol, Olduer, e esses eram Eldar. É isso aí, pessoal, esse foi mais um vídeo. Obrigado aí pela audiência de vocês. Eu espero que vocês estejam gostando. Coloque aí um comentário para saber se tá tudo legal, se o formato tá bacana. Pode colocar dica aí pra gente, que aí eu posso ir melhorando os vídeos nos próximos. E é isso aí. Muito obrigado, até a próxima. Valeu!